Sim. Fidel, Sim. eu gostaria que esclarecêssemos já de agora, para muitos que não estão familiarizados com este dossiê, quem é o presidente do FCD até o momento, porque estás a pedir desculpas em seu nome e em nome da organização. Quem é esta figura? Quem é esta pessoa? E realmente o porquê que pedes desculpas, embora que já explicaste, mas o porquê que pedes desculpas em nome dele? Eu peço desculpas em nome dele. O nome dele é o General Antônio Bento Bembe. Uhum. Era a pessoa que os cabindas elegeram para conduzir o Fórum Cabindês para o Diálogo, que é uma organização que os filhos de Cabinda, vocacionados pela paz, se encontraram na Holanda em 2004 para criar o Fórum Cabindês para o Diálogo, que tinha como objetivo de encontrar meios para intentar um diálogo sincero com o governo angolano para a pacificação total da província de Cabinda. E nesse encontro na Holanda, o malogrado presidente Nzita Tiago, que era o presidente da FLECFAC, esteve presente na Holanda, Uhum. e os movimentos da sociedade civil, como o Palabanda, representações das igrejas e os políticos de Cabinda, quadros independentes, todos foram em busca da paz na Holanda. É lá que Estiveram presentes também alguns representantes tradicionais, autoridades tradicionais, em Cabinda. Escusa, na Holanda. Na Holanda, sim, mas no processo do memorando, o poder tradicional não foi associado. Mas na Holanda, no momento da Sim, criação do FCD, sim, estavam lá. sim, sim. Alguns chefes tradicionais estavam lá, sim. Ok. Agora, quando os cabinda que se encontraram lá, era representativa da sociedade cabindesa. Os Uhum. fleques, os outros movimentos, a sociedade civil, se encontraram lá e criaram o Fórum Cabindês para o Diálogo, para buscar soluções pacíficas com o governo angolano. O presidente Bento foi eleito para dirigir o Fórum Cabindês para o Diálogo. Uhum. Logo à sua eleição, o que houve é simplesmente uma privatização do FCD. Uhum. Foi em Brazzaville, criou uma ala do FCD e deu as costas a todos aqueles que fundaram o FCD na Holanda e avançou sozinho com os amigos na negociação do memorando até na assinatura. O fracasso do memorando surge na parte do FCD, é que logo que o memorando foi assinado, observamos uma certa privatização do FCD e de todo o processo. Não era um processo para representar o povo, para o bem do povo, mas simplesmente foi um processo que foi usurpado pelo presidente do FCD, que se fez cercar de amigos, de familiares, e nós simplesmente fomos apoiar o FCD porque eu estudei em Kinshasa e conheci a família dele, e é somente na base disso que tive uma aproximação com o FCD. E nós fomos, claro em dizer, vamos apoiar um processo de consolidação da paz em Cabinda e vamos apoiar e vamos abraçar todos para que se juntam no processo e vamos avançar. No início, quando nós apoiamos esse processo, o povo tinha rejeitado o processo. Até em Cabinda houve movimentos que diziam que o fórum não tinha quadros, o fórum não tinha pessoas para poder levar adiante o processo. Nós mostramos a cara ao povo, ao público, e abraçamos esse processo. Mas Demos. então, Fidel, faz-nos compreender, eh, quando te aproximas, dizes que estudaste em Kinshasa e te aproximaste porque no teu currículo vê-se que tu já estavas no mundo das organizações, no mundo do associativismo e já tinhas uma aspiração política e sendo um cabinda, levavas este peso contigo.
conhecendo o senhor Bento Bembe, então te aproximas a este processo. Na Holanda, tu não estiveste presente. Eu não estava na Holanda, Uhum. mas tenho colaboradores que estiveram na Holanda na fundação do FCD. E posso O- citar nomes porque não é segredo. Uhum. O nosso primeiro vice-presidente da ADERA Solidariedade, o Jorge Balu, esteve na Holanda na criação do Uhum. FCD. Uhum. O senhor Carlos Reis, que é o nosso colaborador também, esteve na Holanda na criação do FCD. E nós estávamos em Kinshasa como representante do grupo de reflexão. E Uhum. quando nós fomos convidados para apoiar o FCD, nós tínhamos aceite esse convite Ok. do FCD. Nós tínhamos aceite, porque era um processo para consolidar a paz em Cabinda. No momento em que vocês abraçam o projeto, todos os outros grupos de Cabinda, os fleques, Já estavam a rejeitar o processo. já estavam a rejeitar. Portanto, vocês chegam numa fase já crítica. Numa fase crítica, que significa nós somos pessoas que vieram simplesmente dinamizar o FCD para Ok, dignificar esse processo. ok, Sim, ok, nós fizemos isso. E perfeito. o que que houve? O que que houve? Onde houve a primeira falha do FCD? É que o Hum, FCD, não é o FCD no conjunto, mas a liderança do FCD. O hum, presidente do FCD deu costas a todos aqueles que tinham iniciado o processo na Holanda. uhum, E o que houve? Começou a tratar o assunto de todo um povo como um negócio pessoal, onde tratava diretamente com a Casa Militar, uhum, sabendo que o memorando de entendimento foi assinado pelo ministro Virgílio de Fontes Pereira, que era o ministro da Administração do Território, que deveria ser ele a coordenar a implementação do memorando, mas o memorando que foi também aprovado pelo Parlamento angolano, uhum, e a nossa sorte é que o atual presidente da República, Sua Excelência Senhor General João Lourenço, era o primeiro vice-presidente do Parlamento e foi ele que presidiu a sessão parlamentar que aprovou o memorando de entendimento no Parlamento angolano, que significa dizer que uhum, o memorando de entendimento, em vez de ser implementado pelo Ministério da Administração do Território, com o acompanhamento do parlamento, porque quando o parlamento aprova uma coisa, deveria uhum. ter também poder de acompanhar. Mas não, o memorando de entendimento simplesmente se limitou com a Casa Militar a implementar com o presidente do FCD. E na altura a Casa Militar, quem era o chefe da Casa Militar? O Ou chefe melhor, da Casa Militar era o general Copelipa. era o general Copelipa. Ok. Sim, Esta parte já estamos a entender, começa já a ficar um pouco clara a coisa. exatamente, sim. Portanto, Copelipa assume a leadership da implementação deste memorando da parte do governo, Na parte do governo, sim. bypassa o ministro e bypassa o parlamento. É exatamente o que aconteceu. Portanto, era uma decisão do presidente, digamos, o malgrado José Eduardo dos Santos, porque o Copelipa não podia fazer nada sem a anuência do presidente da República. É exatamente que o presidente da República não trabalha sozinho. O presidente Uhum. trabalha com Os uma seus estrutura, colaboradores direitos. sabe? Com seus colaboradores direto, mas eu tenho aqui o memorando de entendimento que podemos simplesmente decorticar. A Uhum, implementação do memorando foi atribuído à Casa Militar com o Ministério da Inserção Social na parte da integração. Na parte da integração. E depois, na parte da implementação do Estatuto Especial de Cabinda, foi uhum, atribuída apenas a responsabilidade ao governo provincial de Cabinda, sob supervisão do Ministério da Administração do Território. uhum, uhum. Que Portanto, significa dizer, que aham, significa dizer, que significa dizer que o memorando de entendimento, em vez de ser implementado pelo Secretariado do Conselho de Ministros,
como estipula aqui no memorando de entendimento, Uhum. com a coordenação do Ministério da Administração do Território, o memorando ficou apenas a ser gerido pela Casa Militar e com o presidente do FCD. Onde surge o problema? Nós tivemos uma situação no Ministério das Relações Exteriores onde, depois de servir 14 anos, o presidente do FCD foi ter com o ministro Manuel Augusto a dizer: exonera todos os diplomatas para voltar, porque ele deveria substituir outros diplomatas que estavam da sua conveniência.